Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a audiência pública realizada no dia 30 de maio de 2023, às 19 horas, na Câmara Municipal de Jardinópolis, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais decorrentes do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023. Passo a palavra ao senhor Fernando Covas, secretário da pasta. Boa noite a todos. Iniciamos a exposição do nosso demonstrativo referente aos dados que ocorreram no primeiro quadrimestre de 2023, ou seja, de janeiro a abril. O orçamento previsto inicialmente foi de 236.608.000. Esse dado ele é isolado, ele é só do Executivo. A Câmara teve 5.460.000 reais. Mas não é isso que a gente veio expor nessa audiência. O orçamento atualizado em 30/4 é de R$ 241.599.026 reais, 2,11% do orçamento inicial. Como que se compôs essa alteração, essa atualização do orçamento? Crédito suplementar, trazendo para superávit financeiro de R$ 124.311,11. Créditos adicionais especiais, como na modalidade superávit financeiro, R$ 4.866.715,13. Um total de R$ 4.991.026,24. Esse é o total parcial de utilização do superávit de 2022. Então, de 50 milhões, já foi utilizado até 30/4, 4.991.000. Os créditos suplementares com anulação de dotação, o efeito dele em relação à atualização do orçamento é zero, porque ele credita determinadas dotações e retira de outras já constituídas do orçamento inicial. Eles somaram R$ 1.174.150. As despesas fixadas, portanto, para 2023, 236.608.000, já foram empenhadas 110.060.827 reais, já foram liquidadas 57.473.940 reais, e destas liquidações já foram pagas 47.832.069 reais. Fiz uma separação pelas despesas empenhadas da participação de algumas secretarias. A educação, nos 110 milhões já empenhado, a educação empenhou 37.089.972 reais, 33%. Saúde já empenhou 28.746.452 reais, 26%. A Secretaria de Administração, 13.220.171 reais. Obras, dividida em urbanismo e saneamento, 18.681.367 reais. Assistência social, 4.807.015 reais. Gestão ambiental,
R$1.092.284. Cultura, R$1.775.828. Esporte, R$1.555.811. E as demais unidades com valores menores, 3 milhões somados, né? R$3.091.924. A arrecadação prevista, 242.068.000. A receita corrente, 267.149.000. Por que que essa receita corrente é maior? Porque aí existe a retenção, quando nós a recebemos, existe a retenção de 20% do Fundeb, que já fica na cesta nacional, mais 1% do PASEP. Então, é por isso que a receita corrente é maior. Receita de capital, R$68.000. Receita de capital, nós podemos dizer que é investimentos. E a dedução, que é a própria contribuição ao Fundeb, que é a retenção que eu estava me referindo, ela foi prevista em R$20.149.000. Caso recebamos 267.149.000. Se recebermos menos arrecadação, esse valor de contribuição também diminui. Não, 23, janeiro a dezembro. Tá? Exatamente o período do orçamento. Exatamente. Receitas. Da receita prevista que eu citei anteriormente, agora nós vamos falar qual foi os valores realizados. Então, a receita total realizada é R$70.997.754. A receita corrente, R$80.261.236. Receita de investimento, R$1.350. E até agora, até o momento, ou seja, 30/4, nós já contribuímos como retenção da receita corrente ali, o valor acima citado, R$8.264.831. Valor de Fundeb. Receita corrente líquida. Eu trago dois valores, porque uma sem ajuste e outra ajustada pelas emendas parlamentares. Então, somou R$219.257.053. E ajustada R$217.977.673. A receita corrente líquida ajustada é a receita que serve como parâmetro para calcular a despesa com pessoal. O valor de arrecadação da CIP nos 4 meses, R$561.262, numa média mensal de R$140.315. Arrecadação de água, R$2.290.092. Esgoto, R$1.161.261. A dívida ativa referente à água e esgoto, que foi recebida até o momento, R$520.045. Num total de movimentação de R$3.971.399. Uma média mensal de R$992.849. Restos a pagar. No início do ano, nós tivemos a inscrição de R$3.562.236 de restos processados e restos não processados de R$21.423.537. Aí nós tivemos restos pagos durante os 4 meses e restos cancelados. O saldo existente 30/4 a pagar
ainda permaneceu em R$ 70.646 de processados e R$ 13.271.407 de não processado. Fernando, você não traz aqui o valor da despesa com saneamento, né? Específico. Você tem? Empenhados, R$ 8.500.347. E liquidado, R$ 1.592.031. Não, para mais uma vez, né, acaba que fica repetitivo essas audiências, porque a gente constata sempre os mesmos problemas, e um deles é referente ao saneamento básico. Eu e o vereador Sabá estávamos conversando aqui justamente sobre isso, e quando a gente olha para a receita com saneamento básico, com água e esgoto, até o momento, nós tivemos quase 4 milhões arrecadados com água e esgoto. E aí, quando nós olhamos a despesa liquidada, nós percebemos a diferença que já existe entre aquilo que a prefeitura arrecada em cima de água e esgoto e aquilo que ela gasta. E o resultado disso é contínuo em todos esses últimos anos, onde a prefeitura ela arrecada muito mais do que aquilo que ela realmente investe. E a população vai sofrendo com os problemas ligados ao saneamento. Vazamento nas ruas, vazamento de esgoto, água limpa sendo jogada fora, falta de água, falta de construção de reservatórios em locais que precisam ser feitos. E todos os outros problemas que nós já estamos cansados de ver. Então, nós temos aqui uma previsão rápida de cerca de quase 12 milhões, certo, Fernando, para ser arrecadado com água e com esgoto para 2023. Né? Na verdade, 13.531. 13 milhões e 500, 13 milhões e meio. E a gente sabe que uma parcela insignificante disso, apenas que vai, de fato, para investimento em água, para investimento em esgoto, em saneamento básico. Então, eu coloco mais uma vez a necessidade que Jardinópolis tem para que seja criado um fundo municipal de saneamento básico que vá progressivamente capturando essas receitas e destinando elas para aquilo que a população paga, água e esgoto, saneamento básico. Infelizmente, né, Caio? Infelizmente não se... Posso corrigir um... Pode. Um número só. Eu citei um número, e não vou dizer que ele é irregular, incompleto, vamos dizer assim. Na despesa liquidada do saneamento, 1.592.000, ele é no bimestre, março, abril. No quadrimestre, 2.354.000. Continua abaixo. Tá? Só para corrigir, porque, inclusive, esse número está nas publicações do demonstrativo, o anexo 2 da LRF. Infelizmente, não se arrecada e não investe nada o Departamento de Água e Esgoto. E lá na frente alguém vai pagar o preço, porque parece que vão deixando acontecer tudo isso para chegar num colapso e não ter mais jeito, né? Infelizmente. E não se investe em bomba, em material humano, em material para o pessoal que trabalha no departamento de água e esgoto. Essa câmara que fala muito no caminhão sucção, que seria uma forma de estar aliviando. Hoje os meninos trabalham tudo manual ali, cara. Na vareta. E isso é um sofrimento, atrasa o serviço. Eu estou vindo de um grande problema ali agora na rua Plínio da Silva Reis. O esgoto voltou tudo dentro de uma loja de piso e azulejo, estragou tudo a argamassa da proprietária. Então, não se investe. E agora, estamos aguardando o recap também, mas Jardinópolis hoje tem muito vazamento. E a tubulação nova,
que vai adiantar você colocar um asfalto novo e não trocar a tubulação para amanhã depois vazar e perder tudo? Então, essa casa aqui cobra muito e nada, a dia você não se vê fazer nada. Tem só uma dúvida, não sei se você pode me falar. Tem alguma coisa prevista para o mês que vem para fazer o refis? Que aí vai aumentar mais a receita ainda? Por quê, Fernando? A população está procurando. Emitiu várias duplicatas cobrando a população e a população aguardando o refis para tirar um pouco da multa e do juro para ficar mais em conta. E lembrando que o ano que vem não pode fazer, que é ano político, né? Então, é isso que a gente está aguardando também da Prefeitura Municipal. O refis, quanto ao refis, está na mão da Secretaria de Administração. E o que está ocorrendo? Como nós tivemos algumas perdas na arrecadação nos últimos 2 meses, então nós estávamos esperando, aguardando maio, o mês de maio, abril, maio e junho, pelo menos, para verificar se a gente recupera esses valores. No entanto, já foi comentado isso com o prefeito. Eu acredito que deve-se ter uma solução no assunto já agora em junho. E o que a gente fez na Secretaria de Finanças também? A gente gerou uma cartinha quanto à dívida ativa para todos os contribuintes que estão incluídos. Nós queríamos, num primeiro momento, o objetivo era ter lançado junto com o refis, porque aí você lembrava a pessoa e com o refis, de repente, poderia incentivar a pessoa a procurar a prefeitura e fazer o recolhimento. Mas resolveu-se aguardar mais um pouquinho, mais um mês e meio aí, para ter uma solução definitiva. É o que eu tenho no momento em relação a isso. Não está na minha mão, mas a gente está participando na questão da procura da solução. Realmente, lembrando, a gente já lembrou o prefeito que o ano que vem, infelizmente, é problemático. Isso é difícil, promover qualquer refis. O que eu não entendo é que, desde que eu estou como vereador, Sabá, e você está aqui há mais tempo, acho que você também vai confirmar isso, não muda muita coisa, com exceção do ano passado, em que houve um aumento, um aumento acertado da quantidade de parcelas, então não tem muita novidade. Concorda? Não há muita novidade do ponto de vista legislativo. Né? De certa forma, você vai fazer ali um ajuste ou outro e encaminhar o projeto para essa casa, que vai ser aprovado, como sempre foi durante todos os anos. Fiz um demonstrativo dos recursos disponíveis, alguns vinculados, claro, não é a totalidade que são disponíveis, recursos livres. Os recursos próprios, a Prefeitura possui R$ 84.293.468. Recursos vinculados à educação, todos esses números encerrados em 30 de abril. R$ 10.352.247. Recursos vinculados à saúde, R$ 10.524.002. Recursos vinculados à assistência social, R$ 2.972.789. A nossa dívida ativa pendente a pagar hoje, que nós temos a receber, dívida ativa tributária, R$ 71.193.153.
dividida entre IPTU, ISS, taxa de licença, a dívida ativa não tributária, R$ 74.905.825. Grande parte é dívida da água e esgoto. Num total, então, de R$ 146.098.979. Nosso estoque de materiais de consumo, R$ 3.387.601, aonde também tem algum material da própria educação. Ô, Fernando, em relação à dívida ativa ainda, você sabe nos dizer, não é você, não é o seu setor o responsável, é claro, mas essa dívida está sendo executada, está sendo judicializada, como é que está a situação? Porque quando a gente olha aqui, 146 milhões é mais da metade mais da metade de um orçamento. Então é muito recurso que tem pendente e inclusive não tributária, que aí entraria a água, né? Na dívida ativa não tributária. A água é não tributária. Não tributária. Então, como é que está essa situação? Toda a dívida ela está executada até 2021. Falta 2022 para incluir. Então, o setor de dívida ativa tem que gerar uma certidão, a petição inicial, passa isso para o departamento jurídico para iniciar esse processo. Mas de 2021 para trás está toda executada. Entretanto, esse ano, a gente está com um probleminha só da geração do arquivo entre a prefeitura e o cartório. Nós vamos iniciar um processo de protesto. Então, nós vamos fazer isso primeiro já com a dívida de 2022, que ela ainda não está executada. Então, nós vamos tentar recebê-la através da proposição de protesto. Se não ocorrer, ela vai ser executada em seguida. Toda essa. E, posteriormente, fazer a mesma coisa com dívidas de 2021 para trás. Inclusive, essa questão era até já está implantada, mas houve um probleminha no arquivo que foi gerado pela empresa de informática e a gente está tentando regularizar a situação para ter o início. Mas creio eu que deve iniciar agora, junho, no mais tardar, no comecinho de julho, a protestar. Viria tudo, se saindo o refis e a gente iniciasse um trabalho de protesto, eu acredito que isso ia fazer uma alteração até substancial na arrecadação, porque eu acredito que provocaria aos contribuintes a vontade de fazer o pagamento de dívida. A gente está trabalhando para isso, para ter melhorias, inclusive obter resultado ainda esse ano, ainda esse exercício. Ok? Saldo de bens patrimoniais. Bens móveis. Nós temos R$ 47.691.058. Bens imóveis, R$ 69.692.867, num total de R$ 117.383.926. Nós fizemos um trabalho de reavaliação do patrimônio nos bens móveis. E esse R$ 47.691, no próximo quadrimestre, a gente já apresenta o resultado da reavaliação, do registro contábil sobre a reavaliação que teve nessa questão. É provável que seja para baixo. Provável. Tem o imobilizado nessa parte, tem muita coisa antiga, que mesmo colocando a um preço, procurando, você tenha uma determinada mesa, ela já foi, às vezes, pelo tempo de vida útil dela, totalmente depreciada.
Entretanto, você pode ainda constar ela por um valor de mercado, um valor justo. Então, você não consegue. E na contabilidade, todo esse valor, ele não foi feito isso anteriormente. Então, por isso, foi contratada uma empresa para se fazer essa reavaliação. Então, é possível que aí a gente fica bem próximo do que realmente, da realidade, do que a gente tem. Saldo de precatórios. Eu tenho R$ 2.058.247 no curto prazo e R$ 7.413.021 no longo prazo, dívida consolidada, num total de R$ 9.471.269. Esse valor aqui, chamando a atenção, são os professores, né? Em boa parte, que a prefeitura não vai pagando, né? Vai judicializando, e a situação morre aqui, né? Em precatório. Então, eu até ia te perguntar, você por um acaso não tem o dado anterior, né? Aí fácil, não? Não. Para a gente ver o movimento que está sendo feito. O valor anterior? É. Em 31/12 era 9.916.000. Então, tá... Pagou. Na realidade... Só que aqui não entraram ainda os processos de piso 22 e 23. Que é quando vem os reajustes e a prefeitura nega. Todos os processos que estão chegando agora nesse início, não foi dado a entrada ainda, nós estamos aguardando o jurídico passar o restante. No próximo quadrimestre, ele já vai estar com toda a entrada. Agora, a questão do pagamento é o seguinte, na realidade, assim, porque senão fica um mal entendido. Ó, a prefeitura paga todo mês. No entanto, é pelo regime especial mensal. É um acordo que foi feito com o tribunal em 2009 ou 2010, se não me falha a memória. Daí para frente, a prefeitura deposita uma determinada alíquota com base de cálculo na receita corrente líquida. Então, aqueles 200 e pouco que eu citei lá atrás sobre receita. Então, hoje, o que a prefeitura faz? 1,88 sobre 1,88% sobre a receita corrente líquida. Mensalmente, eu divido esse valor por 12. Então, eu calculo no ano e divido por 12. E vou fazendo o recolhimento. Dá em torno de 340, 350 mil reais todo mês. O tribunal tem a ordem cronológica. Então, ele paga de acordo com essa ordem cronológica. Ô, Fernando, você sabe se nesse precatório que ia pagar o convênio médico está aqui? Ainda não. Não? Não. Ainda não. Parece que hoje teve uma audiência, né? Dia 15, é isso? Não sei. Eu não fico você sabendo. Sabe se tem alguma previsão de não cair em precatório e de fazer o pagamento aos Também não. funcionários? Eu sei que o jurídico consultou lá um impacto Valores, financeiro, né? que ele deu um valor individual, um suposto valor, né? Uma hipótese de um valor individual, mas, de qualquer forma, para nós lá na contabilidade, eu só posso confirmar isso na hora que eu tiver a documentação para fazer o registro contábil. Então, até o momento, são conversas, eu não vi o processo ainda. A despesa com pessoal. Ela somou em 30/4, R$ 102.132.188. A despesas de pessoal, só corrigindo, os 102 milhões é com despesas médicas. Nós incluímos essa despesa com terceiros, né, que são serviços médicos por obrigação legal. Quando eu falo só a folha de pagamento menos as despesas médicas, ela vem para R$ 95.121.186. A participação de algumas secretarias em relação a despesas de pessoal que ocorreram em 2023, de janeiro a abril. Ela somou R$ 29.545.753. A educação,
contribuiu com R$ 15.089.453, dividido entre manutenção do ensino e o Fundeb. O Fundeb já contribuiu com R$ 12.485.000. A saúde, com R$ 7.945.091. A administração, com R$ 2.105.166. Obras, com R$ 1.693.753. Assistência social, com R$ 992.504. A Secretaria de Finanças, com R$ 433.302. E as outras unidades, com 1 milhão, somadas, R$ 1.719.784. Estão. Não, só folha. Corrijo, somente a folha. Médica não entra naquela lei de responsabilidade fiscal, né? Entra. Então, entra nesse cálculo que eu estou citando de despesa com pessoal. Então, até abril, aqui, o último levantamento está 46%. Daria para chegar mais o aumento do funcionário? Ah, sim, o percentual. É. Que é o que nós já cansamos de desmentir aqui, de mostrar que... 46, é os 102 milhões comparado com 217.977.000 da receita corrente líquida. Porque os 6% de aumento do funcionário foi um tapa na cara, né? Então, Não, mas ele não está computado aqui ainda, Eu né? sei, mas você vem aqui, olha o índice aqui, 46%. Essa casa pediu no mínimo aí 10%, daria tranquilo para chegar nesse valor, né, Caio? Olha o primeiro quadrimestre de 2022. Quanto é que foi? 44, aí teve... Não, 37, né? 38 e 67, Depois... E não pagava o piso. Ah, sim. Está demonstrado abaixo, né? Olha a evolução da folha. A evolução da folha, variação por período. Embaixo, na última tabela, do lado direito. Ó, vamos começar aqui... Exatamente por onde vocês falaram. O primeiro quadrimestre de 2022, ó. Era 84 milhões, né? Então, 104 pontos. Significa 4,13 maior do que o período anterior. Aí foi para 109,08. Cresceu um pouquinho mais, 9,08. Depois foi para 104,30. O valor caiu em relação ao anterior, né? E agora, de 104, que foi de dezembro, né, para cá, 105,84. Agora a gente vai chegar em maio, que a gente está liberando agora no final do mês, eu não tenho esses números ainda. São 1.561 funcionários. 1.441. Mas deve ter, a grande parte é professor. Professores com dobra contribuem, né? Porque você tem que... E é onde você tem o maior gasto do Fundeb também.
Porque, inclusive, a dobra é calculado como se fosse hora extra, né? Como se fosse, não. É com 1 ponto, é 1,50. 1,5 a mais. Ok, eu acho que nós terminamos as informações. Tem alguns outros relatórios aqui. Mas quase todos os números foram citados. Como eu falei, a gente teve uma redução de receita em 2 meses, mas quando a gente compara o quadrimestre todo, teve entre o quadrimestre de 2023 com o quadrimestre de 2022, teve um ganho de 2,7%. A gente ainda conseguiu evoluir um pouquinho, mas praticamente a inflação, né, pode-se colocar de alguns meses. E eu, sinceramente, acredito e espero que o quadro seja de melhora. Estava vindo para cá ó, no rádio, deu que só no primeiro quadrimestre foram abertas no Brasil todo 1.200.000 novas empresas, sendo que a maioria delas é em São Paulo. Então, acredito que está tendo um reaquecimento da economia. E aí, quando a gente... Porque a última vez que essa discussão orçamentária foi feita, foi apontada essa redução desses 2 meses, né? Que de fato ocorreu. Porém, quando a gente olha para o cenário como um todo, a gente vê que, que a cena não é tão aterrorizante assim, principalmente quando a gente olha para o direcionamento que a economia vai tomando, né? A retomada aí da industrialização, da abertura de empresas, e que Jardinópolis, né, Fernando, também espero que esteja alinhada para promover esse processo de desenvolvimento empresarial, industrial, e que a gente sabe que falta política pública, que falta ação, por mais que a gente tenha pessoas ali envolvidas hoje tentando fazer esse trabalho, como o Marcos Thiago lá no Sebrae, mas falta ainda um investimento robusto da prefeitura para desencadear esse desenvolvimento, que acaba refletindo aqui nesses números, né? Sim. Nós tivemos, só para curiosidade, janeiro e fevereiro, nós tivemos ganho de 21% na arrecadação, comparada. Janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro. E aí, março nós perdemos 19% e abril 6,3%. Mas no cenário todo, como você mesmo disse, no quadrimestre a gente conseguiu ter um ganho, apesar que mínimo, né, mas conseguiu de 2,7%. Sim. Pouca coisa do IPTU. Nós tivemos de receita líquida no quadrimestre 71.997.000. No outro quadrimestre de 2022, 70.092. Então, meio assustadora a perda, porque o problema que a gente verifica, inclusive é a questão do refis, é a tendência. Ocorreu um mês, ocorreu o segundo mês, esperamos que não ocorra em terceiro, no quarto mês, dentro do período aqui. Deixa eu ver. Não. A receita esse mês já está bem melhor. Não me recordo o valor agora. Eu tinha olhado por volta do dia 20 e pouquinho, já estava em 20 milhões, mais ou menos. Eu acredito que sim. No mês de maio deve recuperar. Não tenho esse resultado ainda, mas acredito que deve recuperar. Recuperar comparado ao mesmo mês, né? Quero agradecer a todos os presentes aqui,
secretário Fernando, vereador Caio, doutor Zé Paulo, jurídico da casa, o Denilson, Matheus e o Everton. Por não ter mais nada e não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Obrigado, boa noite.